vamos estudar a palavra de Deus, amém? Então, com a região Centro-Sul, hemos estado estudando o livro de 1 de Samuel, amém? Então, vamos continuar nosso estudo. Vamos a 1 Samuel, capítulo 5. 1 Samuel, capítulo 5. Então, 2 semanas atrás, estudamos sobre 1 Samuel, capítulo 4. E para dar um pouquinho de contexto, o que aconteceu em 1 Samuel, capítulo 4? Então, vemos como Deus está começando a levantar ao futuro profeta, e já profeta, Samuel, amém? E também vemos que os filhos do sacerdote Eli eram muito ruins, lembram? E Deus, eles morreram. E também morreu o sacerdote Eli, porque ele não seguia a Deus. Então Israel, naquele tempo, estava numa situação muito difícil. Morreu Eli, o sacerdote, o líder. Morreu os filhos dele. E Israel foi derrotada por os filisteus. Então, era um tempo muito escuro com os israelitas. Também, a última coisa que aconteceu é que a arca de Israel foi capturada por um inimigo. Então, capítulo 4, versículo 22 fala: e ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Então, a arca de Deus foi tomada. O título da aula de hoje é a arca de Deus, amém? A arca de Deus. Que era a arca de Deus? A arca de Deus basicamente era uma caixa de ouro, basicamente, que representava naquele tempo a presença de Deus. A arca tinha 2 anjos com asas que se juntavam. E muitas vezes Deus falava a Moisés por meio da arca de Deus. O que tinha dentro da arca? Era uma caixa. Dentro da arca tinha 3 coisas. Número 1, tinha uma jarra de maná. Que era maná? Era o pão dos céus que Deus deu aos israelitas durante o tempo no deserto. Também na arca tinha a vara de Arão, que milagrosamente floresceu. E dentro da arca também tinha as 2 tabuas dos 10 mandamentos. Então era muito legal a arca. E eu, como eu me criei nos anos 80, eu via o filme de Indiana Jones, Em Busca da Arca Perdida, amém? E ninguém fala amém porque não vieram, mas os velhinhos vieram esse filme, amém? Renato viu. Gijaldo viu, imagino, não? Márcio veio, sem dúvida. A arca, Em Busca da Arca Perdida, amém? Os caçadores. Então, vamos ler aqui no capítulo 5, porque é muito legal o que acontece com a arca. Tenha em mente que Deus estava, na verdade, disciplinando o seu povo. Haviam sido capturados, tudo estava mal. Capítulo 5, versículo 1. Amém? Vamos ver. Fala: depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram a Ebenezer, para Soji, e a colocaram dentro do templo de Dagom, ao lado da sua estátua. Então, os filisteus, os inimigos de Deus, tomaram a arca e a levaram ao templo de seu Deus pagão. E o Deus dele se chamava Dagom. Versículo 3. Quando o povo de Asod levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagom caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagom e o colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom caído com o rosto em terra
diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira, só o seu corpo ficou no lugar. Por isso está hoje os sacerdotes de Dagom e todos os que entram em seu templo, em Asdod, não pisam na soleira. Uau! Deus é incrível, amém? O povo de Deus estava mal, mas Deus sempre está bem, amém? Lembrem, a arca representava a presença de Deus. Para nós, hoje em dia, a presença de Deus é o Espírito Santo, amém? Que se somos discípulos, temos em nossos corações, amém? Então, a arca de Deus estava no templo pagão, mas na manhã seguinte, Dagom estava com face na terra e as mãos e a cabeça quebrada, amém? Deus é incrível, amém? Deus é incrível. Versículo 6 fala, continua. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo com tumores. Se você ler na letrinha aí, na B, fala, e ratos surgiam na região, e a morte e a destruição estavam por toda a cidade. Então, o que aconteceu é que Deus deu uma praga ao povo filisteu, por meio de ratos. Imagina, ratos, uma praga de ratos. E ratos transmitiram uma doença que deu tumores ao povo filisteu. E a praga bubônica era similar a isso. Coincidência. Mas vamos seguir lendo um pouquinho aqui. Versículo 7. Quando os homens de Asdod viram que estava acontecendo, disseram: a arca de Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagom. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e lhes perguntaram: o que faremos com a arca de Deus de Israel? Eles responderam: levem a arca de Deus para Israel, para Gati. E então levaram a arca de Deus de Israel. Mas quando a arca chegou, a mão do Senhor castigou aquela cidade e lhe trouxe grande pânico e afligiu o povo da cidade, jovens, velhos, com uma epidemia de tumores. Então, enviaram a arca de Deus para Crom. Quando a arca de Deus estava entrando na cidade de Crom, o povo começou a gritar. Eles trouxeram a arca de Deus de Israel para cá, a fim de matar a nós e a nosso povo. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: levem embora a arca de Deus de Israel, que ela volte a seu lugar. Caso contrário, ela matará a nós e ao nosso povo. Pois havia pânico mortal em toda a cidade. A mão de Deus pesava muito sobre ela. Aqueles que não morreram foram afligidos com tumores, e o clamor da cidade subiu até o céu. Uau! Não temos que seguir a nosso Deus, amém? O que acontece aqui? Muito interessante. A arca foi capturada, mas Deus não foi capturado. O povo de Israel fracassou, mas Deus não fracassou. O povo de Deus pecou, mas Deus não pecou. O povo de Deus era injusto, mas Deus não era injusto. O povo de Deus estava destruído, mas Deus estava vivo. Amém? Quando a arca de Deus foi levada lá, Deus deu uma epidemia incrível de doenças para cada um deles. Por quê? Porque a arca tinha que voltar aos israelitas. É incrível. Irmãos, Deus é incrível. Nós, como discípulos, estamos numa igreja incrível, amém? Mas ainda assim, Deus está acima da igreja. Porque a igreja está composta de pecadores, como você e eu. E um dia vamos pecar. Mas ainda assim, Deus continua sendo incrível, amém? Que triste aqueles que caem da fé porque são feridos por irmãos ou por outra pessoa.
que acontece com eles? Eles perdem a vista de Deus, amém? Deus é incrível, Deus é maravilhoso, ninguém pode fazer nada a Deus, e nós temos o privilégio de seguir a esse Deus, o único Deus, amém? Incrível, incrível que a arca de Deus não foi parada por os filisteus, amém? Agora, capítulo 6, e aqui vamos tirar nossos pontos, amém? Vamos ao versículo 1 ao 3, fala: quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos, com que o devemos mandá-la de volta em seu lugar? Eles responderam: se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa, quando vocês serão curados e saberão porque a sua mão não tem se afastado de vocês. E aqui podemos ver nosso primeiro ponto. Quanto tempo levou aos filisteus decidir retornar à arca? Que fala aqui? 7 meses. Imagina 7 meses com praga. Imagina 7 meses com uma doença incrível em toda a cidade, com tumores, que feio, tumores. O povo morrendo, mas ainda assim tomou 7 meses. Não sei você, mas eu queria levar a arca o primeiro dia. O primeiro tumor sai, ok, é hora de levar a arca, amém? E aqui podemos ver o nosso primeiro ponto. Nosso primeiro ponto é: o que você está esperando? O que você está esperando? Os filisteus esperaram muito tempo. Sofreram muito antes de voltar-se a Deus. Antes de eles retornar a arca de Deus a Deus. Amém? O que você está esperando? Temos várias pessoas aqui que estão visitando-nos, estudando a Bíblia. Minha pergunta para você é muito simples. O que você está esperando? Se você não se torna Deus, Deus vai continuar pisando você. Vai continuar disciplinando você, porque Ele ama você, amém? O que você está esperando? Temos que voltar-nos a Deus, não amanhã, mas hoje, amém? Hoje. Me anima muito porque a semana passada foi incrível. A semana passada tivemos 5 adições na igreja. Uma dessas foi uma incrível mulher da região sul, que foi Patrícia, amém? Outra Patrícia. Amém? Patrícia foi batizada a semana passada, amém? No Rio da USP lá. O batistério na USP lá. E é incrível porque Patrícia ama a Deus, amém? E ela tem uma irmã, Priscila, que eu confundi as duas, não? Porque se parecem, não? E Priscila, ela pensou: o que eu estou esperando? E ela, quando viu que sua irmã se batizou, impulsou ela mais a estudar a Bíblia, amém? Então ela continuou estudando a palavra de Deus, e hoje Priscila vai ser batizada, amém? Priscila não queria esperar, amém? Por quê? Porque ela queria estar bem com Deus. O que você está esperando? Amém. Não espere. Os filisteus foram muito tolos. Por 7 meses sofreram, porque não fizeram a vontade de Deus, amém? Vamos tomar as decisões hoje de buscar a Deus de todo coração, amém? Vamos seguir lendo aqui, versículo 4. Versículo 4 ao 6, vamos ver nosso segundo ponto. Fala aqui: os filisteus perguntaram: que oferta pela culpa devemos enviar-lhe? Eles responderam:
Olha esto. 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número de governantes filisteus, por quanto a mesma praga atingiu vocês e a todos os seus governantes. Versículo 5. Façam imagens dos tumores, dos ratos e dos ratos que estão assolando o país e deem glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie a sua mão sobre vocês e seus deuses e sua terra. Por que ter o coração obstinado como os egípcios e o faraó? Só quando esse Deus os tratou severamente, eles deixaram os israelitas seguirem o seu caminho. Amém? Queremos aqui que tinha um preço para enviar a arca de volta. Eles não somente tinham que enviar a arca de volta, tinham que enviar a arca de volta com um sacrifício. Amém? E qual foi o sacrifício? Riquezas. Eles fizeram, é engraçado isto, 5 tumores de ouro. Como um tumor, fizeram 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro. Não sei você, eu não gostaria de comprar um rato de ouro. Você gostaria de comprar um tumor de ouro? Olha, eu economizei dinheiro, eu quero dar um presente incrível para minha esposa, amém? Márcio, por exemplo, eu quero dar algo incrível para a Cláudia. O que você pensa disso? Eu comprei, o que comprou? Um tumor de ouro. Uau, incrível. Mas comprei outra coisa a mais. O que mais comprou? Um ratinho de ouro. Olha que bonitinho. Ela vai gostar, não? Com os pelinhos e tudo. Ela vai gostar bastante. Então, mas eles fizeram isso. Eles sacrificaram para estar bem com Deus. No segundo ponto é que o arrependimento custa. O arrependimento custa. Que custou a eles? 5 tumores de ouro, 5 ratos de ouro. Para nós, para arrepender-nos, custa. Temos que, para seguir a Deus, custa. Por exemplo, Ricardo falou de uma irmã que toma 2 horas para chegar ao culto. Mas nós temos várias pessoas que tomam, às vezes, mais de 2 horas para chegar ao culto aqui, amém? Temos outra incrível mulher hoje que tem estudado a Bíblia. Mas ela mora em um lugar não tão perto do centro aqui em São Paulo. Ela mora em Cotia, amém? Eu fui a Cotia ontem. É muito longe, parece outro país, amém? Eu perguntei a Renato, estamos na praia? Ele não, estamos muito longe da praia. Parece a praia com os matos e tudo isso. Me falaram que lá é como 5 graus mais frio no inverno. Eu falei, nossa, é muito frio lá. E é incrível porque a Adriele hoje vai ser batizada, amém? E Adriele toma mais ou menos mais de 2 horas chegar aqui, amém? No futuro vamos ter um culto lá em Cotia, amém? E estamos orando, pensando como vamos fazer um culto lá em Cotia. E vamos fazer algo lá em Cotia, amém? E vai ser incrível. Mas eu vejo o coração de Adriele, um coração incrível. A igreja está lá, mas eu vou lá. Ainda que seja 2 horas, eu vou lá. Por quê? Porque lá tem pessoas que verdadeiramente amam a Deus, amém? E ela está indo para cá. E irmãos, o incrível da igreja é quando sacrificamos. Quando no futuro vamos ter regiões e cultos em muitas partes de São Paulo, perto de onde você mora. No futuro vamos ter uma região norte, amém? Sectores no leste. Leste já temos uma região, mas no futuro vamos ter sectores. Itaquá, São Miguel, diferentes lugares. A sul vamos ter múltiplos sectores no futuro. E você vai acordar e vai falar, nossa, vou escovar os dentes e vou para a igreja. Chego lá em 15 minutos.
Mas você vai, olha o que eu vou falar para você. Você vai ter desejo dos tempos antigos. Quando eu viajava de Itaquá ao centro, amém? Você vai ter lembranças. Nossa, eu lembro quando eu ia de Capão Redondo, lá no centro. Eu lembro quando eu viajava de lá no norte para o centro. Irmãos, é incrível. O sacrifício é que nos une, amém? Por que eu falo isto? Porque, irmãos, nós temos que sacrificar ainda financeiramente. Nós, como igreja, damos um dízimo, amém? Por que damos um dízimo? Porque a Bíblia fala de dar um dízimo a Deus, amém? Vocês não podem dar tumores de ouro agora. Não podem dar ratos de ouro à igreja. Mas sim podem dar o dízimo a Deus, amém? Eu quero falar da oferta porque eu ouvido que tem vários irmãos que não têm dado sua oferta em meses. Em meses. Tem irmãos que não dão sua oferta, mas se chamam discípulos. Se somos discípulos, sacrificamos para Deus, amém? Eu entendo que temos problemas financeiros, tudo isso. Eu entendo que há diferentes situações. Mas, em geral, cada irmão pode dar sua oferta a Deus com muita gratidão, amém? Se você dá a Deus, Deus te abençoa. Como te abençoa? Talvez Deus te abençoa ainda financeiramente, com melhor trabalho, com melhor situação econômica. E talvez Deus não te abençoa financeiramente quando você sacrifica. Mas talvez Ele te abençoa espiritualmente. Muitas vezes, quando damos essa oferta, Deus não te dá de volta, mas sim te dá de volta algo, um coração puro para Ele, amém? E o coração de Deus é de sacrificar. Se os filisteus, que não eram o povo de Deus, se eles sacrificavam, quanto mais nós, que estamos na nova aliança e amamos a Jesus de todo coração, amém? Amém. Que não exista irmãos na igreja que não dão oferta em meses, amém? Vamos dar com todo nosso coração, amém? Amém. Como está dando nossa irmã, nossa querida irmã Adriele, que vem de Cotia para cá, amém? Vamos seguir lendo, amém? Nosso terceiro ponto, vamos ver aqui, no versículo 17. Vamos pular. No versículo 7 ao 16, basicamente, eles levam a arca e as ofertas para Israel. No versículo 17, vamos ler lá, fala isto. Os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa estes tumores de ouro. Um por Asdod, outro por Gaza, outro por Ascalon, outro por Gati e outro por Ecrom. O número dos ratos de ouro foi conforme o número das cidades filisteas que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados do campo. A grande rocha sobre o qual puseram a arca do Senhor é até hoje o testemunha no campo de Josué em Bet-Semes. Então, agora versículo 19. Olha o que acontece aqui. Versículo 19. O Senhor, contudo, feriu alguns dos homens de Bet-Semes, matando 70 deles, por terem olhado dentro da arca do Senhor. O povo chorou por causa da grande matança que o Senhor fizera. E os homens de Bet-Semes perguntaram: que pode permanecer na presença do Senhor, esse Deus santo? A quem enviaremos a arca para que ele se afaste de nós? Então enviaram mensageiros ao povo de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, venham e levem-na para vocês. O terceiro ponto é que tem um ditado em espanhol e tem um ditado em inglês. Aqui fala que enquanto levaram a arca para o povo de Deus, eles decidiram ter curiosidade. Eles abriram a arca e eles viram a jarra de maná. Eles viram as tabuas dos 10 mandamentos. Eles viram a vara de Arão e eles
morreram também. Nosso terceiro ponto é que a curiosidade matou o gato. É um ditado aqui? A curiosidade matou o gato. Eles foram curiosos. Todo pecado começa com a curiosidade. Você pensa, talvez não é tão mal. Eu nunca fiz, mas eu acho que não é tão ruim como falam. E você começa com a curiosidade. Começa e aí cai. É pecado. A curiosidade é algo que temos que crucificar quando se fala de pecado. Se Deus fala com a Bíblia, não vamos fazer. Se você é curioso e faz, você vai sofrer as consequências. As leis de Deus estão aí porque Deus nos ama. Não é porque Deus nos odeia, é porque Ele nos ama. Amém? E somos sábios se seguimos isto. Por que falo isto? Porque, especialmente nas pessoas jovens na igreja, temos alguns que temos pais cristãos. E, por ter pais cristãos, nos criamos numa borbulha. Como é? Burbuja. Uma bolha espiritual. É um campo de força espiritual, amém? Somos protegidos do mundo. E o que acontece é que muitos filhos de cristãos terminam sendo os piores pecadores. Por quê? Porque eles têm curiosidade. Eles se criam na igreja protegidos, mas não têm temor de Deus. Eles querem experimentar o pecado um pouquinho. E se você experimenta um pouquinho, depois termina muito. Por que falou isto? Porque tem um assunto na igreja que temos que falar, que é muito importante. O mundo não nos ajuda para nada. Amém? E nossos melhores amigos têm que estar na igreja e não no mundo. Amém? Eu tenho amigos no mundo, mas por quê? Porque eu quero convertir eles, amém? Eu tenho amigos no mundo por uma razão, porque amo eles para convertir eles. Mas não vamos ser parte do mundo. Quando eu me fiz discípulo, eu parei de ir às baladas com meus amigos, eu parei de ir a beber álcool com meus amigos, e eles me falaram de pastorzinho. Raul, você é um pastorzinho agora. Eu falei, não sou pastorzinho, sou discípulo. E eu perdi amigos quando me tornei discípulo, porque não saía mais e era curioso com meus amigos. Eu decidi estar com os amigos da igreja, amém? Amém. Se vamos ser protegidos, temos que ficar, os melhores amigos têm que estar na igreja, amém? Amém. Porque se estão no mundo, eles se vão influenciar para cair. A pergunta é esta: quem influencia mais a quem? O mundo em você ou você no mundo? Usualmente o mundo em nós. E por isso é muito importante ter os melhores amigos na igreja. A semana passada foi muito legal, porque depois de muita luta, muito esforço, muito choro, muito sacrifício, se restaurou Eduardo Brito, amém? Eu amo Eduardo, amém? Porque eu vejo Eduardo como vai ser meu filho, amém? No futuro. Porque Eduardo se criou na igreja, amém? Então, eu tenho um ênfase, foco especial àqueles que têm pais discípulos. Porque eu penso, nossa, eu tenho que aprender como lidar com eles, porque meu filho vai ser igual ou pior, amém? Então, Eduardo se criou na igreja e foi protegido. Mas ele decidiu ter curiosidade com o mundo. Ele foi no mundo, pecou muito, voltou, e eu perguntei, valeu a pena pecar tanto? Ele falou, não valeu a pena. Agora estou convencido de voltar a Deus, amém? Então, mas como Eduardo tem 20 que fazem o mesmo e não voltam, entende? Eduardo é uma exceção à regra.
Então temos que entender que os melhores amigos têm que estar na igreja. Foi um desafio que eu falei com ele. Eduardo, você não pode sair com seus amigos a festas e fazer essas coisas. Tem que ficar na igreja, com os amigos aqui na igreja. E ele falou, sim, agora eu não quero sair com os amigos no mundo, amém? Mas alguns de nós não temos essa convicção que tem Eduardo hoje, amém? Alguns de nós não temos essa convicção. Temos que ter essa convicção. Os melhores amigos estão na igreja. Se vamos ser amigos do mundo, para convertir eles e trouxer eles à igreja. Mas se você começa a sair sexta-noite, sábado-noite, com amigos do mundo, você vai cair da fé e vai cair em muitos pecados, vai começar a beber álcool, fazer drogas e fazer sexo e muitas outras coisas que não agradam a Deus, amém? É um desafio para nós que temos pais, porque temos pessoas da igreja que não são discípulos ainda, mas são filhos discípulos que vêm à igreja, que estão estudando a Bíblia, fazendo estudos de caráter. Eles são o que mais peligram, amém? Temos, como discípulos, temos que ajudar a esses adolescentes e pré-adolescentes a que os melhores amigos deles estejam na igreja, amém? E quando você ama Deus, você quer ter os melhores amigos na igreja. É como Valdão, amém? Valdão partiu o coração de todas as mulheres solteiras na região sul. Está sofrendo. Talvez algumas delas ainda foram tentadas a não ir à igreja domingo, pensando, nossa, perdi minha oportunidade. Amém? Mas Valdão não luta com amigos do mundo, amém? Não vai lutar. Por quê? Porque mora com discípulos, seus melhores amigos são discípulos, tem namorada discípula, e se ele não tem saída ao sábado à noite, vai ficar com raiva Fernanda, amém? Então, os melhores amigos de Valdemar estão na igreja, e por isso ele vai ficar fiel, e ele não vai ter curiosidade de pecar com os amigos no mundo, amém? Então, vocês sabem quem são que têm problemas com isso, amém? E vamos lutar para estar bem com Deus, amém? A curiosidade matou o gato, que não mate os discípulos, amém? E para terminar, vamos ver os primeiros 4 versículos do capítulo 7, amém? Minha voz está ruim hoje, não sei o que aconteceu. O frio, a idade, não, muitas coisas, não? Então, 1 Samuel 7, versículo 1, fala: os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Versículo 2: a arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram 20 anos. E todo Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel, amém, Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. E olhem o versículo 4. Assim, os israelitas se livraram dos Baalims e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Termina bom, mas não gosto esta passagem, porque fala que eles começaram a adorar a Deus, amém? Mas antes, eles adoravam outros deuses, Baalims e Astarote e vários outros deuses. Os israelitas eram politeístas. Não entendemos isso em nossa mentalidade hoje. Os israelitas pensavam que Deus era o Deus Todo-Poderoso, Jeová. Mas eles acreditavam nos outros deuses.
como menos poderosos que Deus. E quando eles estavam mal espiritualmente, eles voltavam a adorar outros deuses. Em Brasil não temos esse problema, porque foi um país colonizado por católicos e depois entraram os protestantes. Então, para nós, não lutamos com idolatria de ídolos. Por exemplo, se Benjamin está mal espiritualmente, ele não vai ir debaixo de sua cama, pegar um ídolo e começar a orar ao ídolo, não? Ele não vai fazer isso, amém? Não lutamos com isso, mas sim lutamos com ídolos, como discípulos. E nosso último ponto é desfazer-se de todos nossos ídolos, amém? E os ídolos, como falei, não são coisas físicas. Para nós, são coisas em nossos corações. O ídolo pode ser amargura. Alguns de nós, quando estamos mal espiritualmente, nos tornamos amargos. Não perdoamos, estamos com raiva com pessoas, com discípulos, com irmãos, e nosso mundo é assim. É um ídolo. Para outros, o ídolo pode ser a tristeza, a depressão. Tem fatores de depressão físicos, mas muitos fatores de depressão são espirituais. Você cai em tristeza, parte da amargura, porque algo não acontece que você quer. E é um ídolo. Para outros pode ser a impureza, masturbação, pornografia, sexo, orgulho. E para outros ainda, nosso ídolo às vezes é falar mentiras. Quero falar disso um segundo, antes de terminar. He ouvido irmãos, escutado de irmãos que mentem. Agora, eu quase faço uma pregação hoje sobre mentira, somente. Mas falei, não, vamos seguir 1 de Samuel, né? Mas a Bíblia fala em Romanos 3 que cada ser humano é um mentiroso. Mas a Bíblia fala também que se você mente e vive mentira, você vai no inferno. Então eu ouvido de irmãos que mentem, que abertamente mentem. Se você vive em mentira, o que vai acontecer é que você precisa mentir um pouquinho mais para encobrir as mentiras. A pessoa que mente tem que mentir um pouco mais para encobrir a mentira. E depois tem que mentir mais e mais e mais. E a mentira se torna como um vício, como a masturbação. E depois você tem que viver uma vida de mentiras. E toda a sua vida é uma mentira. Eu lembro em Los Angeles, uma das pessoas que... não, Los Angeles, em Miami, quando eu estudei a Bíblia, um amigo que... comigo estudaram a Bíblia duas pessoas. Um deles era incrível. Me amava, estudou a Bíblia comigo. O outro também era incrível. Mas esse que estudou a Bíblia comigo, o principal, eu tinha 22 anos e ele tinha 18, era mais jovem. E nessa idade, 28, 18, é um pouquinho complicado. Mas eu fui humilde com ele, estudei a Bíblia com ele, e depois ele caiu da fé. E por que caiu da fé? O que aconteceu? Falaram, Raul, ele estava mentindo sobre sua vida. Ele mentia que era estudante na universidade e não era estudante. Ele falava, nossa, vou para a minha aula, e estava mentindo. Seus pais eram discípulos e ele queria agradar a seus pais. Porque ele, o semestre anterior, foi expulso por notas baixas. Mas ele mantinha a mentira. Quem somos mais tentados a mentir? Os que temos familiares discípulos. Os que temos familiares discípulos somos os mais tentados a mentir. Por quê? Porque amamos a eles e queremos agradar a eles. Amamos a nossos pais, amamos a nossos tios que são discípulos, amamos a nossa mãe que é discípula e queremos agradar a eles. E gostamos da igreja. Mas como estamos em pecado e não somos abertos, uma mentira leva a outra, a outra, a outra, a outra e a outra, e se torna um ídolo. Se você está mentindo, que tem que fazer? Arrepender-se. Como? Confessar.
Fala com um irmão, não com toda a igreja, fala com um irmão que você tem confiança e confessa a sua mentira. Quando você começa a mentira, bem que seu coração começa a sanar, amém? E Deus te vai perdoar. E você um dia vai ir nos céus, amém? Muito tentados a mentir são as pessoas jovens. Filhos entre 13 anos e 25 anos. São os que são mais tentados a mentir para agradar somente aos pais. E você como pai tem que ser sábio. Tem que confiar no seu filho, mas não confiar em Satanás. Quando alguém me fala, você não confia em mim? Eu falo, eu confio em você 100%, amém? Mas não confio em Satanás. Então, vamos falar um pouquinho o que está acontecendo em sua vida, amém? Então, irmãos, vamos a cuidar a nossos irmãos e vamos a desfazer-nos de todos os ídolos, amém? Temos duas pessoas que a semana passada se desfaceram de seus ídolos. A primeira foi Messias, que foi batizado. Amém? Onde está Messias aí? Muito alto. E a outra pessoa que foi desfasada de seus ídolos foi Andrea Caldas, que foi restaurada. Amém? Então, irmãos, em conclusão, hoje hemos visto a Arca de Deus, amém? A Arca de Deus é incrível. E estou muito animado para estudar o próximo capítulo, quando tenha um pouquinho mais de voz. E para Deus seja glória. Amém, amém?